Marcos 8, versos 28 e 29 diz assim: E eles responderam: Alguns, Jesus, dizem que és João Batista, outros dizem que és Elias, e ainda outros, um dos profetas. E vocês, perguntou Jesus, quem vocês, que são meus discípulos, dizem que eu sou? Esse é o primeiro texto. Agora quero que você vá um pouquinho adiante. Marcos, verso 10. Não, verso 10 não, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. E você vá ao verso 23. Marcos 10, 23. Que diz assim: Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos que têm abundância entrar no reino de Deus. Vou repetir. Como é difícil aos que têm abundância entrar no reino de Deus. Agora vá um pouquinho mais para frente. Capítulo 10 ainda, mas lá no verso 49, que diz assim: Jesus parou e disse: Chamem-no, chamem o cego Bartimeu. E chamaram o cego. E ele disse: Ânimo, levante-se. Ele, Jesus, o está chamando. E lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé. E dirigiu-se a Jesus. E olha o que Jesus diz para ele: O que você quer que eu lhe faça? Amém. Os textos bíblicos são esses. Vamos orar, fecha os teus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela bênção da comunhão, de estarmos juntos, pela bênção dessa semana, de ter tantas oportunidades de pregar a tua palavra, de participar dos grupos pequenos, de tantas oportunidades de servir que o Senhor nos deu. E nós pedimos que o teu Espírito, mais uma vez, nos ilumine, mais uma vez, prepare o nosso coração, mais uma vez, ajude a gente não ficar preocupado com amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Ensina a gente a descansar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos juntos estudando o livro de Marcos desde o mês passado. E entramos por esse mês e vamos até o final de abril. E é impressionante como a gente olha as páginas do Novo Testamento, especialmente o Evangelho de Marcos. E como a gente fica comovido, como Jesus, ele tinha compaixão das pessoas, especialmente as pessoas mais necessitadas. É emocionante você olhar e ver Jesus com um olhar de misericórdia, por exemplo, para um homem leproso. Um homem que nunca tinha recebido um abraço. Aliás, ninguém nem tinha tocado nele, ele nem podia ficar na cidade, ele tinha que ficar fora da cidade. Mas Jesus não só o cura, como toca nele. É impressionante a gente ver Jesus olhar para um cego e dizer assim: o que é que você quer que eu te faça? E o cego fala: olha, tudo que eu quero é ver. E Jesus se compadece e faz um milagre. É impressionante a gente olhar
as pessoas querendo ouvir Jesus ensinar as boas novas do reino de Deus, e as pessoas ficavam 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, uma noite inteira, às vezes uma tarde inteira ouvindo Jesus, e eles nem tinham comida para isso, nem tinham dinheiro para comprar comida. E Jesus se compadecia deles, e um ato soberano, um ato que demonstra o poder de Deus na sua vida, ele pega um pão ou 5 pães e alguns peixinhos e começa a cortar o pão e a distribuir. Só que o pão sempre tem pão. Ele distribui um pedaço de 10 e continua 10. Ele distribui 2 pedaços e em vez de ir para 8 continua 10. Ele distribui 5 pedaços e em vez de ir para 5 continua 10. E quando termina tem 5.000 homens que se alimentam desse pão que não termina, e ainda tem 12 cestos para 12 discípulos. É impactante a gente ver como Jesus mudou o mundo dele de então, à medida que ele começou a andar nas ruas poeirentas da Palestina. E as pessoas mais necessitadas, eles olhavam para Jesus como aquele refrigério, aquela solução para a vida deles. Eles olhavam para Jesus como a última alternativa para alguém que estava sempre à margem da sociedade. Esses eram os necessitados. Mas Jesus não despertava admiração apenas desse público mais necessitado. Jesus, ele também estava sendo observado pelas pessoas mais importantes da sociedade. Jesus estava sendo observado, por exemplo, pelos mestres da lei judaica. Jesus estava sendo observado por homens como Pilatos, que era um governador romano, e Herodes, que era o governador romano também da parte norte de Israel. Por quê? Porque as pessoas começavam a ficar em torno de Jesus. As pessoas começavam a segui-los. E os judeus estavam com medo de perder os membros da sua religião, o judaísmo, para esse novo mestre que apareceu. Do outro lado, o Império Romano começa a pensar assim: será que aí está um homem revolucionário? Será que ele vai arrumar uma revolução aqui na Palestina? Então a gente precisa ficar de olho nele. Ou seja, a respeito da vida de Jesus, ninguém olhava para ele sem perceber que ele era diferente. Imagina quando Jesus deu uma ordem para o vento e o vento parou. Imagina quando ele vem andando sobre as águas do mar da Galileia e os discípulos olham para aquilo e falam assim: isso fisicamente é impossível, deve ser um fantasma, deve ser uma mágica. Mas Jesus vem andando sobre as águas como se estivesse andando nesse chão aqui. Jesus dá uma ordem para as ondas e as ondas param. Jesus fala com alguém que está com o espírito perturbado por um espírito maligno, e aquela pessoa fica em paz. Quem é esse homem? Quem é esse Jesus Cristo? E as pessoas vão fazendo uma ideia de quem é Jesus. Ele fala e ele faz as coisas, ele une, ele pacifica o coração de uns, mas ele também perturba o coração de outros. Do mesmo modo que ele traz paz para os mais necessitados, ele traz uma espécie de confusão para os poderosos da sua época. Porque ele está ensinando um novo modo de vida. E é surpreendente como Jesus faz isso, e como ele ensina e ele mostra o que ele está ensinando, porque ele tem poder para fazer isso. Porém, todos esses fatos a respeito de Jesus, eles mostram uma preocupação que os seres humanos sempre tiveram. Por exemplo, o Dostoiévski, que é um dos grandes escritores do século 19 e 20, escritor russo, ele escreveu um livro chamado Os Irmãos Karamazov. Alguém já leu esse livro? Olha, algumas pessoas já leram. Um livro fantástico. Se você é cristão, você precisa ler esse livro. E nesse livro tem uma ideia, uma frase muito interessante, uma discussão entre os personagens, em que um dos personagens fala assim: se Deus não existe,
tudo é permitido. Vou repetir. Se Deus não existe, vale tudo. Se Deus não existe, não tem certo e errado. Se Deus não existe, cada um é juiz de si mesmo. Se Deus não existe, nós estamos entregue cada um ao seu bom senso, se a gente o tiver. E é nesse contexto que a frase atribuída ao Dostoiévski tem tudo a ver com as histórias que nós lemos aqui no livro de Marcos. Porque quem via Jesus, quem olhava o que ele estava fazendo, não poderia ficar sem ficar impactado por ele. Porque ou você considerava que Jesus era de fato Deus feito homem, Deus em carne e osso, que estava entre os homens, ou você acharia que ele é talvez um embuste. Talvez ele é mais um dos Messias que apareceram na Palestina. Mas o problema é que quando nós começamos a perceber quem é Jesus Cristo, então você ganha a percepção que Deus existe. E se Deus existe, não é tudo que é permitido. Se Deus existe, existe um padrão para as coisas. Se Deus existe, existe um padrão de justiça. Existe um padrão moral, o que é certo, o que é errado. Se Deus existe, o amor também existe. Se Deus existe, e Ele é Deus, e Ele é dono da vida, eu tenho que prestar contas a Ele da minha vida. E essa percepção, ela vai aparecer nas histórias do Novo Testamento, porque quando nós estamos diante de Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade e a vida, não dá para a gente ficar indiferente. E como é que as pessoas viam Jesus? Há muitos personagens no livro de Marcos que levam a gente a fazer uma série de reflexões. Quais as implicações de você seguir a Jesus? Por exemplo, nós estamos alguns domingos aqui ensinando a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é um rei. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Deus encarnado. Jesus, Ele é o dono da vida. Ele ressuscita pessoas porque Ele é o dono da vida. Jesus tem poder sobre a natureza porque Ele é Deus. Jesus tem poder sobre o mundo espiritual porque Ele é a maior autoridade do universo. Só que a gente pode olhar para Jesus, mesmo sabendo de tudo isso, e não entender por que é que Ele veio. Ou mais importante, qual a implicação de Jesus Cristo ser o rei? Qual a implicação disso? Nós vamos ver aqui nas leituras do livro de Marcos, que a gente pode ter percepções muito diferentes a respeito, percepções muito diferentes a respeito de quem é Jesus. A primeira percepção é que é possível você tentar incluir Jesus no meio do seu estilo de vida. É aquele momento em que você tem uma vida que você se acha tão seguro do jeito que você está levando a sua vida, que você, na verdade, não entende que Jesus seja o centro da sua vida. Jesus vai se encaixar em alguma necessidade espiritual que você tenha. Essa é uma percepção de vida que é muito utilizada no nosso tempo. As pessoas, elas são até cristianizadas, elas conhecem algumas coisas da Bíblia, ela conhece alguma coisa a respeito de Jesus, elas sabem que não pode ignorar Jesus porque Ele é real, porque Deus existe, mas elas não abrem mão de ter uma vida independente. Elas não abrem mão de ter aquela percepção que eu consigo levar a minha vida, eu só preciso de Jesus para algumas coisas. Por exemplo, há um pensamento corrente hoje no mundo de um homem ser emancipado, de um homem ter dominado a ciência, de um homem ter conquistado a tecnologia.
em que na sociedade se disseminou uma ideia. Qual é a ideia? Se eu tiver um pouco de recursos ou dinheiro, se eu tiver um bom médico para cuidar da minha saúde, e um bom advogado para cuidar das minhas necessidades, então eu estou legal. Um bom médico cuida da minha saúde, um bom advogado cuida dos meus interesses, eu tenho um pouco de recursos, então eu posso viver uma vida independente. E essa é uma ideia que é antiga. Por exemplo, nós vamos ver essa ideia na história do jovem rico. O jovem rico é um sujeito que tem uma percepção de Jesus muito parecida com a percepção que tem de Jesus na nossa sociedade hoje. Ele era um homem jovem, ele era rico, ele tinha um bom médico, provavelmente tinha bons advogados, mas ele está começando a chegar na maturidade da vida e ele fala assim: eu vou envelhecer, uma hora eu vou morrer. E o que vai acontecer do lado de lá da vida? O que vai acontecer? Porque um médico vai me ajudar até certo ponto. O advogado bom vai resolver os meus problemas até certo ponto. Mas e a vida eterna? E a vida depois dessa vida? Como é que vai ser? E ele fica pensando sobre isso e ele vê Jesus ensinando e ele fala assim: eu vou perguntar para esse Jesus. E ele se aproxima de Jesus, olha como ele é cristianizado, por assim dizer, ele é religioso. Marcos vai dizer aqui que ele chega perto de Jesus, ele se ajoelha, ou seja, ele respeita Jesus. Ele se ajoelha e fala assim: bom mestre, o que é que eu tenho que fazer? Quem é que tem que fazer? Ele. O que é que eu tenho que fazer para eu ganhar a vida eterna? É como se ele estivesse falando assim para Jesus: Jesus, não, porque essa vida aqui eu já ganhei. Essa vida eu estou legal. Essa vida eu tenho bons médicos, tenho bons advogados, eu tenho dinheiro, eu sou conhecido, eu sou respeitado, então eu já resolvi. Mas eu estou preocupado com a vida que está vindo lá. O que é que eu faço para eu receber a vida eterna? É o pensamento de que é possível você incluir Jesus no seu estilo de vida. Você tem uma vida própria que você quer que Deus não entre muito nessa vida. Mas você também tem preocupação com a vida eterna, então você quer saber como lidar com essas coisas. Aí Jesus olha para ele e fala assim: olha, é muito simples. Você quer ter direito à vida eterna? Obedeça aos mandamentos. É só isso que você precisa fazer. Aí ele olha para Jesus e fala assim: Jesus, isso aí também já está resolvido na minha vida. Porque eu fui criado num ambiente que respeita a nossa lei, a lei do nosso povo. Não é não roubarás? É, eu não roubo. Não é não matarás? Pois é, eu não matei ninguém. Não é não darás falsos testemunhos? Pois é, eu também não dou. Não é não furtarás? Também nunca furtei. Não tem que honrar o pai e a mãe? Pois é, eu honro meu pai e a mãe, estou cuidando deles. Está tudo certo comigo, Jesus. Mas o que falta? Falta alguma coisa? O que é que eu tenho que fazer? Aí a Bíblia diz que Jesus olha para ele e fala assim: está quase tudo certo. Você só tem que fazer uma coisa agora. Você é rico, não é? Sou, Jesus. Você tem bons advogados, né? Tenho, Jesus. Tem bons médicos também? Também tenho. Então, a sua confiança está nessas coisas. Você está se aproximando de mim, querendo garantias. Você está se aproximando de mim, porque você quer me encaixar em mais uma das coisas que você já tem. Você está querendo segurança para a única coisa que você não conseguiu segurança até agora. Porque todas as outras coisas você conseguiu. Mas você não está conseguindo dormir direito porque você está pensando na vida depois da morte. E ela vai chegar. Então é muito simples. Para você mostrar que você tem interesse em mim mesmo, vende tudo que você tem
dê aos pobres, e depois você vem e me segue. Essa resposta de Jesus, ela parece uma resposta assim, que Jesus é meio comunista, não é não? Que Jesus é meio socialista, que Jesus, sei lá, é meio estranho, que Jesus não gosta de rico, ou que ser rico é um pecado, que a riqueza é mal. Mas não é nada disso. O que Jesus está testando no coração desse moço, que ele ama esse moço, é: aonde estão as garantias da sua vida? No que é que você se sustenta? Se você se sustenta nas coisas que estão aí, você será capaz de acabar com todas elas e ainda assim se sentir seguro. Mas se essas coisas forem o seu Deus, você não vai conseguir me seguir. Aí Jesus olha para o jovem, e o jovem percebe que não só ele não está cumprindo os outros mandamentos corretamente, como ele já falhou no primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento da lei de Moisés? Não terás outros deuses além de mim. E esse moço já tinha um monte de deuses. Ele tinha um Deus médico, ele tinha um Deus advogado, ele tinha um Deus riqueza, ele tinha um Deus sociedade, ele tinha um Deus posição social. E quando Jesus fala assim para ele: olha, se você quiser me seguir, você vai ter que abandonar essas coisas e andar comigo. Aí ele fala: não, Jesus, para mim não dá. Eu estava querendo encaixar o Senhor no meu estilo de vida, mas se é para mim abrir mão de tudo, estou fora dessa. E aí esse jovem vai embora. Ele sai, cabeça baixa, e o texto de Marcos é lindo, porque fala assim: Jesus olhou para ele e o amou. Agora eu fico pensando, se esse jovem rico estivesse falando com o pastor Manô, ou os outros pastores das igrejas de hoje, e ele contasse essa história para os pastores, como é que a gente reagiria? Eu imaginei assim, que quando ele falasse assim: pastor, olha, eu sou uma pessoa de muitos recursos, eu estou querendo vir aqui para a sua igreja, e eu sou jovem, sou rico, quero estar junto aí, de tudo que a comunidade estiver fazendo, eu já cumpro um monte de coisa, eu faço as coisas certinho, eu dou dízimo, eu participo de alguns cultos. Só tem um problema, eu estou querendo assim, ter uma experiência mais real com Deus. Eu preciso ter certeza se eu sou salvo, se eu vou para a vida eterna. O que a gente falaria para esse jovem? Aí a gente fala assim: não, tudo bem, vende tudo que você tem, você vai ter que ter tempo, inclusive, para servir as pessoas, faz isso, depois você volta. Aí o moço falou: não, então não dá para mim. Aí o pastor olhou: não, peraí, nós temos um jeitinho. Se você não aceitou esse plano, eu tenho um outro para você. Você tem recursos, né? Pô, a gente está precisando de recursos aqui. Você é um cara legal, a gente está precisando de gente legal aqui. Então vem, não tem problema não. Não tem problema não, inclui Jesus em mais uma das caixinhas da sua vida. E vem aqui com a gente vai tocando a vida. Mas não é isso que Jesus faz. O jovem vai embora, Jesus o ama, mas Jesus não dá moleza para ele não. Marcos não dá mais informação. Aí os discípulos veem esse homem indo embora, e Jesus não chamou ele de volta, não arrumou um jeitinho para ele, não tinha um plano especial para ele. Os discípulos ficam apavorados. Pedro e os discípulos olham para Jesus, olham uns para os outros, e eles representam um segundo grupo de pessoas. Aquele grupo de pessoas que tem a percepção de que seguir a Jesus garante uma boa recompensa dos sacrifícios. Veja, o primeiro grupo é aquele grupo que quer encaixar Jesus em uma área da vida e tocar a vida. É o jovem rico. Mas aqui aparece um novo grupo. O grupo de pessoas que aposta em Jesus como um bom investimento e uma boa recompensa para alguns sacrifícios que eles estão fazendo.
Veja, Pedro e os discípulos olham para Jesus e falam assim: Jesus, o que está acontecendo aí? A gente não entendeu direito o que o senhor falou para esse moço, não. Aí Jesus falou: pois é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos olham um para o outro e falam assim: nesse caso, quem é que pode? Porque o rapaz chegou aqui e falou que obedecia às leis de Moisés, era religioso, era rico, era de boa família, e o cara não entrou. Quem é que pode então? Aí tenta imaginar uma conversa dos discípulos aqui, o Pedro chega para o André, irmão dele: André, você lembra que a gente tinha uma empresa de pesca? Lembro, Pedro. Pois é, a gente ganhava um dinheirinho lá, né? Ganhava, estava legal o negócio. Então, mas a gente deixou tudo isso para seguir Jesus. E ele acabou de dispensar um cara que era melhor do que a gente. Você acha que a gente tem chance com ele? Tenta imaginar os outros discípulos ali conversando. Se fosse nos dias de hoje, sei lá, o Bartolomeu chegaria assim, conversando com o outro Simão, e diria assim: Simão, eu estava fazendo um mestrado e um doutorado lá em Harvard. Só que Jesus me chamou e eu vi. E eu abandonei tudo. E agora, o que eu ganho com isso? Porque se ele não aceitou o jovem rico, a gente também não vai entrar. Então a gente perdeu o reino de Deus e perdeu as nossas atividades também. E esse papo começa a rodar entre os discípulos. E eles chegam para Jesus e falam assim: Jesus, se esse homem, que era o melhor que a gente tinha aqui, não consegue entrar no reino de Deus, quem é que consegue então? Aí Jesus fala assim: é impossível. Não dá, nem o ser humano consegue mesmo. Nem você, Pedro, nem você, Tiago, nem você, João. Vocês não conseguem, é impossível para o ser humano. Mas para Deus, tudo é possível. Qual era a visão deles? Eles olham para Jesus e falam assim: Jesus, eu deixei tudo para se seguir. Eu deixei a minha família, o outro eu deixei a minha empresa, o outro eu deixei as minhas férias, eu deixei os meus estudos, eu deixei um monte de coisa. E o que a gente ganha com isso? Olha a percepção de Jesus. Jesus, eu fiz sacrifícios, o senhor tem que me recompensar. Jesus, eu venho no ensaio da orquestra todo domingo, você tem que arrumar uma compensação para mim. Jesus, eu sou cantor no grupo de louvor. Pô, eu venho ensaiar uma vez por semana e venho no culto ainda, o senhor tem que me compensar. Pô, eu sou pastor da comunidade Atos, eu cuido ali de um grupo pequeno, oro por alguém. Senhor, o senhor tem que me compensar. Será que vale a pena seguir? Eu dou o dízimo, o senhor tem que me abençoar, não é possível que eu vou passar por um desemprego. É um pensamento muito atual que estava lá com os discípulos. Eu sigo a Jesus para que Jesus seja uma garantia de recompensa para alguns sacrifícios que eu faço. Aí o Pedro chega para Jesus e fala assim: Jesus, eu deixei a minha empresa de pesca para te seguir. Aí o André falou também: deixei, eu era sócio dele. E eles vão falando que deixou tudo. Aí Jesus olha para eles com amor. Jesus os ama também, como amou primeiro. E fala assim: deixa eu explicar uma coisa para vocês, eu não vou decepcionar vocês não. E Jesus fala uma frase enigmática para eles. Diz assim: não terá ninguém que, tendo deixado tudo, deixado casa, família, mãe, irmãos, todo tipo de coisa para me seguir, que não receba neste mundo 100 vezes mais. Amém, gente? Vocês gostam de ouvir essa palavra? Então receba em nome de Jesus. Mas espera aí, eu não terminei o texto. Porque o texto diz assim: vocês receberão tudo isso de volta 100 vezes mais. E com isso, muita tribulação. Amém, gente? Oh, essa gente é crente, eu pensei que ia desistir do amém. Porque a gente não tinha terminado o texto. O que Jesus está dizendo é: na verdade, se você quiser olhar para mim desse modo, tudo bem.
eu vou ter misericórdia de você. Talvez você não tenha a garra e a coragem de largar as coisas para me seguir. E não tem problema, eu vou ter misericórdia de você. Só que você vai ter essas coisas, porque eu vou permitir, mas no meio dessas coisas você vai viver de preocupação em preocupação. Você vai ter quantos filhos você quiser, mas vai ter preocupação com isso. Você vai ter quantas casas você quiser, mas vai ter preocupação com isso. Você vai querer todas as coisas que você quer, não tem problema, mas junto com isso vai preocupação. Veja como é enigmático essa palavra de Jesus. Um fala assim: Jesus, não dá para mim, eu não vou te servir porque eu não vou abrir mão do que eu tenho. Os outros falam assim: Jesus, eu até te sigo, eu até faço alguns sacrifícios, mas o Senhor tem que recompensar por isso. Mas aí o texto bíblico caminha e aparece aqui um terceiro tipo de gente, que é um tipo de gente raro, mas existe. É igual político honesto, é raro, mas existe. Você já achou um aí? Como assim, irmão? Aparece aqui um tipo de gente muito interessante. É aquelas pessoas que têm a percepção de que Jesus é um tesouro tão valioso, mas tão valioso, que vale a pena deixar tudo para segui-lo. Vamos ler junto comigo? Se vocês puderem acender a luz rapidamente, abra sua Bíblia comigo, e eu queria que você acompanhasse esse texto, porque ele é muito rico. Marcos, capítulo 10, verso 46. Marcos 10, 46. Então chegaram Jesus e os discípulos a Jericó. E quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, chegaram, eles ficaram um tempo e depois estavam saindo da cidade. E o filho de Timeu, o Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. E quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começa a gritar. Agora eu queria que você percebesse, olha aqui para mim um pouquinho. Olha a diferença entre um grupo, o outro e o outro. O primeiro é um jovem rico. Ele chega para Jesus e ele identifica Jesus com uma bajulação, dizendo: bom mestre. Quem era Jesus? Jesus era alguém que ia aí se encaixar no estilo de vida dele e era mais um mestre. Mas agora olha para o Bartimeu, como é que ele identifica Jesus. Continue lendo no seu texto aí. E Bartimeu começa a gritar e diz o seguinte: Jesus, e o que mais? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Há duas coisas muito especiais acontecendo aqui. O jovem rico chama Jesus de bom mestre. Mais um mestre que é bom. Mas o cego não. O cego identifica o que o jovem rico não identificou e que nem os discípulos identificaram. Como é que ele identifica Jesus? Jesus, o filho de Davi. Quem é o filho de Davi para os judeus? É o Messias. É o Senhor, é o Deus feito homem. O cego que é cego consegue enxergar o que o rico que vê não consegue enxergar. O cego que é cego e mendigo consegue enxergar o que os discípulos que andavam com Jesus não conseguem enxergar. Que ele está diante de Deus, que ele está diante do filho de Davi. Agora não para por aí não. O que é que ele pede para Jesus? Jesus, filho de Davi, tem o quê? Misericórdia. Quem tem a percepção de que Jesus é a coisa mais valiosa da vida, ele não faz igual o jovem rico. Porque o jovem rico estava procurando segurança. Ele queria Jesus para ter segurança da sua vida depois da morte.
Não é segurança que esse cego pede. Agora olha para os discípulos. Eles querem entrar no reino de Deus porque eles estão procurando o quê? Recompensa. Se eu fiz algum sacrifício, Jesus, o Senhor tem que me recompensar. Um está procurando segurança, outro está procurando recompensa. Mas o que é que o cego Bartimeu está procurando? Misericórdia. Ele sabe que não tem nada a oferecer. Ele sabe que ele é um miserável. Ele sabe que ele é um mendigo. Ele sabe que nele não tem nada atrativo para Jesus. Agora, se você continuar lendo, olha que coisa espetacular. Leia comigo o que o texto bíblico está dizendo, verso 48. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Alguém repreendeu o rico que foi falar com Jesus? Interessante isso, né? Não, está tudo certo. Você quer uma audiência com Jesus? Quer um gabinete? Quer um ar-condicionado? Um cafezinho? Mas quando o cego tenta falar com Jesus, o que o pessoal faz? Ô ceguinho, se liga, se enxerga. Quem você é? Quem que você pensa que é? E o texto continua aqui. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o que acontece? Jesus para. Jesus fala: não, eu vou ouvir esse homem. Tragam ele aqui. E o texto vai dizer aqui: e lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Agora leia na sua Bíblia aí o que diz o verso 51, que é a coisa mais preciosa desse texto. O que diz aí? O que é que o cego pede para Jesus, o Bartimeu? O cego não pede nada. Quem propõe é Jesus. Jesus diz assim para ele: o que é que você quer que eu, Jesus, te faça? Agora tente lembrar do jovem rico. Ele chegou para Jesus e disse o quê? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele achava que ele era bom mesmo. Ele achava que ele só precisava de um ajuste. Só precisava de uma pinturinha de cal no caráter dele. Era como se ele dissesse assim: Jesus, eu sou praticamente perfeito. Mas deve ter alguma coisa que eu tenha que fazer aí para eu ter acesso à vida eterna. E ele fala assim: o que é que eu tenho que fazer? Mas Jesus chega para esse cego e ele reconhece em Jesus o filho de Davi, o Messias. E quando ele reconhece isso, ele dá um salto, se põe de pé, e ele não diz para Jesus assim: Jesus, o que é que eu tenho que fazer para deixar de ser mendigo e cego? É Jesus que olha para ele e fala assim: o que você quer que eu te faça? Sabe como é o nome disso? Graça. Misericórdia. Se você puder, diga para alguém para dar para o seu lado e diga assim: isso é graça. É para quem não merece. Isso é misericórdia. É para quem não tem como devolver. Isso é amor de Deus. É para quem não tem como recompensar. Isso é cuidado de Deus. É para quem não tem segurança. E quando ele olha para Jesus e Jesus diz assim para ele: o que é que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, filho de Davi, eu quero ver. É lindo essa passagem, porque antes que Jesus diga para ele: vá, eu quero, e você vai enxergar, eu queria que você reparasse o que está um pouquinho antes no texto. Porque esse cego, quando Jesus chama ele, o Marcos vai dizer que ele, de um salto, põe-se de pé.
E o que mais que ele faz? Hã? O que ele faz, gente? Ele pega a sua capa e faz o que com ela? Joga fora. Dos 3 personagens que eu falei aqui, os 3 estavam com capas. O jovem rico estava com a capa da religião. Ele fazia tudo certo. Ele ia no culto domingo à noite. Ele dava o dízimo. Ele é um cara admirado pelos outros. Quem olhasse para ele achava ele um cara muito equilibrado. Aliás, as pessoas muito equilibradas na Bíblia sempre deram problema. Olha para Judas. Equilibradíssimo. Olha o que ele fez. Mas quem olhasse ele estava debaixo de uma capa. E quando Jesus fala assim, você quer me seguir? Joga fora essa capa aí. Joga fora essa capa e me segue. O que ele faz? Não, Jesus, não dá para viver sem essa capa. E sai com a sua capa. Olha os discípulos e Pedro. Quando Jesus chama eles para seguir, o que eles falam? Jesus, e o que a gente vai ganhar com isso? A gente até vai te seguir. Mas o que a gente vai ganhar com isso? Era outra capa. A capa do interesse. Eu até te sigo, mas se eu for beneficiado. Eu até te sigo, se eu der uma coisa e o Senhor me devolver outra coisa. E eles não abrem mão dessa capa. E Jesus está tão consciente que fala assim, tudo bem, eu vou dar para vocês mais casas, mais filhos, mais mães, tudo no plural. É muito engraçado isso. Mais mães, mais tudo que vocês quiserem. E com isso muita tribulação. E ele sai com a capa. Olha só que bom, o clima está bom. Não, Jesus não está vindo ainda, não se preocupe. Não é o arrebatamento ainda. Porque eu preciso falar da última capa. Agora veja só. A conversa de Jesus com Bartimeu. Como é a conversa? Jesus fala assim, Bartimeu, vem cá que eu quero falar contigo. Bartimeu dá um salto, se põe de pé. E o Bartimeu também tinha uma capa. Ele tinha uma capa da mendigagem. Ele tinha uma capa de ser desprezado pela sociedade. Ele tinha uma capa de trauma. Ele tinha uma capa de culpas. Ele tinha uma capa de isolamentos. Ele não era querido por ninguém. Aliás, quando ele tentou falar com Jesus, mandaram ele calar a boca. Ele tinha uma capa, mas ele pegou tudo isso, deu um salto de pé e falou assim, capa do orgulho, capa da indiferença, capa da miséria, capa da doença, eu jogo você e não quero mais de volta, porque agora eu tenho a coisa mais valiosa do mundo, Jesus Cristo é o meu tesouro, Ele está aqui agora, Ele está mudando a minha vida. Eu termino essa mensagem perguntando para você, qual é a capa que está sobre você? Com quem você se identificou nessa história? Talvez você se identifique com um jovem rico, uma pessoa gente boa, legal, que tem um padrão razoável de cristianismo. Mas se Jesus pedir para você uma coisa hoje, e falar assim, você é capaz de abandonar isso para me seguir? Você provavelmente vai dizer, Jesus, eu gosto muito de você, mas para mim não vai dar. Ou será que você está identificado com esse segundo grupo, os dos discípulos, que olha para Jesus e de vez em quando está lembrando dele, o quanto você faz alguns sacrifícios? Jesus, olha para mim, veja o que eu estou fazendo. Eu orei 2 vezes no ano de 2015. Tudo isso o Senhor nem enxergou. Eu trouxe um alimento na última campanha da comunidade, em 2008. O Senhor nem se lembra mais disso.
Jesus, eu tenho um dom aqui, o senhor não está vendo o quanto esse dom é excelente? Será que essa é a capa que a gente tem? Ou será que a gente se identifica com esse Bartimeu, que olha para os céus e diz assim: eu não tenho nada, Senhor. Eu não tenho garantia nenhuma. Eu não tenho nenhuma barganha para fazer com o Senhor, porque eu não tenho nada. E tudo que eu peço é: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus olha para a gente e fala assim: o que é que você quer que eu faça por você? Aí a gente olha para Jesus e fala assim: Senhor, eu quero um monte de coisa, inclusive ver, mas a primeira coisa é que eu quero que o Senhor suma que essa capa fedida de perto de mim. Você já imaginou como é uma capa de um cego que não toma banho desde o milênio anterior? Que está ali junto com os animais, com os cachorros. Às vezes nós estamos com essas capas cheias de odor, de culpa, de egoísmo, de coisa ruim, de amargura no coração, mas a gente agarra essa capa, fala: essa capa é minha, eu não largo, eu mendigo aqui, eu mendigo a caridade dos outros, eu mendigo o apoio dos outros, eu mendigo o carinho dos outros, e a gente fala: essa capa é minha. Aí Jesus olha para a gente e fala assim: você quer me seguir mesmo? Você vai ter que jogar essa capa fora. Porque essas coisas estão cheirando mal em você. Essas coisas estão velhas em você. Essas coisas precisam ser abandonadas em você. E a hora que você abandonar essa capa e jogar fora, você vai começar a enxergar o plano que eu tenho para a sua vida. Talvez você está me ouvindo falar e falando assim: pastor, o Bartimeu era cego fisicamente e voltou a enxergar. Isso foi um grande milagre. Mas eu não sou cego fisicamente. Eu sei. Mas talvez os teus olhos estejam cegos espiritualmente. E você não consegue enxergar a preciosidade de Jesus Cristo. É por isso que a sua mente ainda fica sempre em dúvida. Você quer Jesus, mas você quer as outras coisas. Você quer entregar a vida para Ele, mas você não quer abrir mão de outras coisas. Você até gosta das coisas de Deus, mas você não mergulha nas coisas de Deus. Você até chama Jesus de bom mestre, mas quando Ele coloca à prova se você é de fato um discípulo dEle, e fala para você abandonar as coisas que você sente segurança, você fala: não, Jesus, não dá para mim. Se Jesus não recompensa você, porque você fez uma coisa boa, você começa a reclamar como Pedro: Jesus, o que nós vamos ganhar com isso? Mas eu creio que nós estamos aprendendo com esse cego que viu tudo, que Deus precisa abrir os nossos olhos espirituais. E quando Deus fizer isso, nós vamos jogar fora as nossas capas. Amém, gente? Levanta sua mão assim comigo. E eu queria que você orasse comigo, pensando na capa que você tem que jogar fora. Eu queria que você orasse agora, pedindo para Deus abrir os seus olhos espirituais. Talvez a sua capa seja uma amargura e você precisa jogá-la fora. Está cheirando mal isso. Talvez seja um rancor no coração, uma falta de perdão. Isso está cheirando mal, você tem que jogar fora. Talvez seja uma insegurança crônica, que você tem medo de tudo e todas. Essa capa precisa ser jogada fora. Talvez a sua capa seja um desânimo, que você não sabe nem de onde vem, e você precisa jogar essa capa fora. E Deus está abrindo os teus olhos espirituais hoje. Talvez a sua capa é que você está escondido debaixo de uma capa da religião, mas você não vê transformações na sua vida, e você precisa jogar essa capa fora hoje. Quais são as capas?
eu vou deixar você a sós com Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. E queria que você orasse. E com um sinal de entrega a Ele, levanta a sua mão, uma delas. E fale com Ele agora, quais são as capas que você precisa jogar fora. Está com você. Senhor Jesus, o Senhor está passando aqui nessa noite, assim como o Senhor passou há 2000 anos na porta da cidade de Jericó. E aqui há muitos Bartimeus, gente que é pobre e cego de alguma coisa. Alguns são pobres e cegos de esperança. Alguns outros são pobres e cegos de amor, de receber amor. Outros são pobres e cegos de ver o teu plano para a vida deles. Outros até são jovens ricos, mas que precisam ouvir do Senhor: larga tudo e me segue. Ainda outros talvez estejam barganhando contigo. Se o Senhor fizer tal coisa, eu também faço outra coisa. Pai, aqui nós somos todos cegos e necessitados. É por isso que um mendigo está ministrando a sua palavra, dizendo aos outros mendigos onde encontrou pão para a sua alma. Que aquele mesmo pão que o Senhor multiplicou há 2000 anos atrás, multiplica aqui nessa noite, Senhor. Nós queremos comer desse pão vivo que desceu do céu. Nós queremos participar da ceia desse peixe, que é o Evangelho de Jesus. Que a gente tira um pedaço, mas não falta um pedaço. Que a gente tira outro pedaço, mas ele se recompõe. E não acaba nunca. Enquanto não acaba a necessidade, não acaba o peixe. Faz a gente dar um salto e ficar em pé, para ouvir a tua voz, dizendo para a gente: sim, eu quero te curar, passa a enxergar agora o meu plano para a tua vida. E que as capas da miséria, da falta de amor, da falta de perdão, da falta de maturidade, da falta de compreensão, da falta de fé, da falta de generosidade, todas essas capas que cheiram mal, a gente jogue fora, a gente jogue para longe, e o Senhor coloca isso num mar do esquecimento, e o Senhor faça ela desaparecer das nossas vidas, porque a gente não precisa mais de capa. A gente quer seguir a Jesus Cristo, porque Ele é a coisa mais valiosa da vida. Nós não queremos apenas encaixar Jesus no nosso estilo de vida. Nós não queremos trocar com Jesus algum benefício. Mas a gente quer viver para Ele, por Ele, para que a nossa luz brilhe. E a nossa luz revele a glória de Deus. E os homens enxerguem a luz que brilha em nós. E enxergando a luz que brilha em nós, glorifique o nosso Pai que está nos céus. Pai, muitas capas estão sendo destruídas nessa noite. Nós queremos de rosto aberto contemplar a tua face. Nós queremos contemplar a tua glória. Que essa glória de Jesus Cristo inunde os corações nessa noite. Que essa glória de Jesus Cristo traga cura para o corpo nessa noite. Que essa glória de Jesus Cristo cure as emoções e sentimentos dos vários Bartimeus aqui nessa noite. Que essa glória de Jesus Cristo abra os olhos de muitos cegos para enxergar o que o Senhor quer fazer através desta comunidade.
nós te agradecemos, porque nós não queremos buscar em Ti apenas segurança. Não basta a gente apenas não querer ir para o inferno, nós queremos amar e querer o céu. Nós não queremos apenas uma troca contigo, Senhor. Nós queremos ter muito para dar, porque é melhor dar do que receber. O Senhor nos ensinou isso. O que nós queremos mesmo é misericórdia, Senhor. Graça. Nós não temos nada para oferecer, mas a Tua palavra diz que é na nossa fraqueza que o Teu poder se manifesta. Então se manifesta nessa noite, Espírito Santo de Deus. Manifesta transformando vidas. Manifesta transformando diagnósticos médicos. Manifesta transformando relações entre pais e filhos. Manifesta renovando a fé de quem está abatido. Manifesta, Senhor, sendo o suprimento para aquele que está em dificuldade financeira. Se manifesta renovando os dons espirituais daquele que esfriou na fé. Se manifesta nessa noite. Nós queremos Te ver. Abre os nossos olhos e tira de nós as nossas capas. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus.